Olá, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live. Estou aqui hoje com a doutora Betânia Santana, Betânia Silva Santana, especialista em direito criminal e direito das mulheres. Doutora Betânia, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Imagina, eu que agradeço. É um prazer a gente estar aqui, né, no Dia Internacional da Mulher, para que é um dia que a gente deve mais refletir do que comemorar. Então, para refletir sobre algumas questões, né, que são muito pertinentes nesse dia. É verdade. E mais do que refletir, a gente tem uma responsabilidade de falar sobre o assunto, né? Afinal de contas, nós temos conquistas, e não adianta falar que a gente não teve conquistas, a gente precisa olhar para o passado, falar das conquistas, falar também das perdas, houve perdas também para as mulheres com essa pandemia, uma série de situação, e discutir o futuro. O futuro, nós, mulheres, precisamos discutir o futuro de forma mais unida. Doutora Betânia, como que foi aí, antes de iniciar? Pessoal, antes de começar aqui, dá um joinha, mas escreve se vocês estão ouvindo. Ó, doutora Misley Duarte, ela já entrou, doutora Betânia, ela disse boa noite, doutoras. Obrigada, doutora Misley. Doutora Misley, fala pra gente se você está ouvindo. E ajuda aí a compartilhar nos grupos para o pessoal. Boa noite, Cairo Henrique, obrigada pela audiência, meu filho, doutora Betânia. Misley, parabéns para nós, mulheres, advogadas e batalhadoras. Eu acredito que está ouvindo, aí eu vou interagindo. Gente, parabéns hoje pelo Dia Internacional das Mulheres, parabéns, doutora Betânia, pelo seu dia. E vamos iniciar aqui o assunto em comemoração do Dia das Mulheres. Nós temos coisas a comemorar hoje, no Dia Internacional das Mulheres, doutora Betânia? Enquanto você está falando, eu vou compartilhar aqui nas minhas redes. Tá bom. Primeiramente, parabéns, né, a todos que estão aí nos assistindo. Eu acredito que sim, temos muito a comemorar, né? Diante desse nosso movimento de luta, resistência, a gente teve aí, nesse meio tempo, algumas conquistas, né? As meninas que foram liberadas para frequentar a escola, e mulheres que conquistaram o acesso à faculdade em 1827, 1879. E a gente também teve a criação do primeiro partido feminino em 1910, conquistamos o direito ao voto em 1932. A gente também teve a aprovação da lei do divórcio em 1977, a criação da primeira delegacia da mulher, que, por incrível que pareça, foi antes da própria promulgação da Lei Maria da Penha, né, que aconteceu em 1985. A nossa Constituição Federal, que eu acho que é um grande marco aí, no artigo 5º, né, que traz a questão da igualdade de gênero, no caput do artigo 5º, foi promulgada, então, em 1988. E a autonomia da mulher, que a gente viu aí no Código Civil, né, antes do Código Civil de 1916, antes desse atual código que a gente tem hoje vigente, que é o de 2002, ele impossibilitava a mulher, inclusive, de administrar seus próprios bens, né, restringia muitos atos da vida civil da mulher. Então, eu vejo o Código Civil atual como um marco aí para a questão da autonomia da mulher. Como eu disse também, a questão na Lei Maria da Penha, né, a reserva de 30% para a candidatura feminina, que foi em 2009, essa conquista. E nessa lei também a gente tem um adendo que é importante a gente lembrar, apesar de a gente ter tido essa promulgação, né, mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da participação política, né, a gente ainda tem muito a refletir, muito a reivindicar nesse caso, né, que ainda não é uma participação igualitária. Tivemos a lei do feminicídio em 2015 também, e a importunação sexual, que apesar de, depois de várias reivindicações, a partir de 2018 passou a ser considerado um crime. Doutora Betânia, nós tivemos conquistas, então é importante que nós falemos dessas conquistas até para planejar as lutas. Eu não sei, a gente fala em números absurdos no que tange ao feminicídio,
A gente fala em números absurdos no que tange ao desemprego, desigualdade social entre mulheres de classe média e classe menos favorecida, entre mulheres brancas e mulheres pretas. Então, nós vemos aí um cenário, de fato, de desigualdade social. E dentro e mesmo entre as classes mais altas, nós vemos situações de violência efetiva contra a mulher, números alarmantes, que entre elas há o assassinato mesmo dessas mulheres a um nível que nós podemos tratar como uma pandemia, tão quanto essa triste e lamentável pandemia que nós vivemos. Me parece que chegamos a um número absurdo aí de 160 mil feminicídios, dentre o mundo, milhões de assassinatos todos os anos. Há estudos que dizem que a cada 7 minutos uma mulher é morta pelo fato de ser mulher, ainda numa situação de possessividade. E você, jovem, mulher, advogada, como que você vê essa situação dentro do âmbito da sua profissão, enquanto jovem advogada, enquanto especialista dentro do direito criminal e até mesmo no trato entre os colegas advogados, entre as instituições? Doutora Betânia. Essa pergunta sua é muito interessante. Eu, inclusive, estava lendo uma notícia compartilhada hoje pelo site do Migalhas, né, falando sobre a questão da advocacia feminina e tal, da desigualdade que a gente ainda vivencia nos dias de hoje. E uma colega falou: atuo há 20 anos e nunca passei por nenhuma situação. A hora que eu ouvi aquele comentário, me incomodou bastante, porque em 3 anos de profissão, eu já ouvi que um homem era mais competente do que eu tinha cara de menina e mais parecia uma estagiária, que o meu rosto jovem não demonstrava credibilidade na minha profissão. Então, assim, foram frases bem pesadas que eu já ouvi, né, na minha atuação enquanto advogada, e eu duvido que essa mulher nunca tenha passado por uma situação dessa. Mas é que, assim, o machismo ainda é uma situação muito velada, né? Às vezes a gente ouve as coisas e tá tudo tão normalizado, digamos assim, que a gente não consegue perceber que está sofrendo aquilo, né? Que está passando por aquela situação. Então, é algo que me fez refletir. Sobre a questão da violência, realmente a gente fala que, em várias notícias a gente lê aí, que a gente está passando por uma outra pandemia dentro da pandemia, né? Que o número de violência doméstica e familiar aumentou muito. Eu vi dados de 22% de aumento em comparação com o número normal, mas eu achei esse dado ainda pequeno, se for parar para pensar, porque é triste falar isso, mas eu acho que foi muito maior, porque há uma subnotificação muito grande em caso de violência doméstica, né? Muitas mulheres têm vergonha. Inclusive, esses dias eu fui procurada num domingo por uma mulher que me encontrou num grupo de mulheres que eu participo, e ela já acompanhava a minha atuação. Ela me chamou e falou: olha, eu tô passando por isso, por isso, por isso, tô sofrendo violência psicológica, já mandei meu companheiro embora de casa, eu não quero mais ele aqui, ele fica me importunando, ele não quer sair de casa, o que eu posso fazer? Aí eu dei várias orientações, liguei em delegacia, perguntei como estava o atendimento, busquei várias informações e passei para essa mulher. Aí depois eu perguntei: e aí, deu tudo certo? Ela falou: doutora, eu não tive coragem de fazer o boletim de ocorrência. Então, assim, é uma série de motivos que levam essas mulheres, né, a se manter nesse relacionamento. Às vezes é medo, vergonha, dependência Situação emocional, financeira. dependência financeira, exatamente. Então, é uma série de questões ali. A gente não pode julgar, né? A gente não está passando por aquela situação, a gente não conhece a dor do outro, né? Doutora Betânia, ó, teve umas interações aqui. Lu, boa noite, parabéns a todas as mulheres. Lu Mota, parabéns pelo Dia das Mulheres a você e a todas as que estão assistindo, e também aos homens que estão assistindo. Obrigada aí pela audiência de vocês. Afinal de contas, uma sociedade se faz juntos, né? Para que nós possamos fazer um mundo melhor para os nossos filhos e nossas filhas e netos e netas. E essa educação precisa ser discutida entre todos. Misley Duarte, vi pesquisas que apontam que a violência contra a mulher aumentou assustadoramente, verdade, e são pesquisas subnotificadas. Há estudos que dizem que há um apagão no Brasil dos dados de 2016 até hoje.
Então, esses dados também são questionáveis. É assustador isso. A violência contra a mulher é estrutural no Brasil e tão enraizada que se reproduz de forma automática, sim, e nós reproduzimos sem perceber. É importante que as pessoas entendam que há um discurso muito lindo, maravilhoso, entre que você vive uma situação de classe média, então você não pode discutir determinado assunto. Há uma separação. O feminismo, ele é maravilhoso. Ele trouxe uma série de inclusão, mas, ao mesmo tempo, ele trouxe, sim, uma separação. Muitas mulheres não se veem em determinado discurso, mas se veem em outros. E elas são afastadas dentro daquilo que precisa ser unidos. Essa é uma visão minha, doutora Betânia, e não significa que é a realidade, depois você coloca a sua, do que você pensa também acerca desse assunto. Temos maioria de mulheres na população, mas no poder legislativo federal, estadual e municipal são minorias. Infelizmente, as mulheres que sofrem violência não encontram respaldo antes mesmo entre as próprias mulheres. É muito difícil. Na realidade, doutora Misley, é a questão da estrutura patriarcal que nós vivemos, que infelizmente tolhe até mesmo essas empatias, como a própria doutora Betânia disse, que algumas colegas, eu jamais sofri machismo. Ora, óbvio que sofre, se é velha, velha na situação, por exemplo, eu não acho que há uma pessoa velha, mas é essa colocação que se diz, por exemplo, ô tia, o que você está falando? Aí é uma situação de discriminação. Então, ela não tem mais autoridade, porque ela envelheceu. Não, mas você é muito jovem para entender isso. Então, ela não tem autoridade porque ela é muito jovem. Ou numa sala de audiência, não, mas deixa eu te explicar melhor. Não, é como se fosse incapaz dentro de uma sala de audiência. Não é uma situação de um colega que ajuda. Eu vi isso no início da carreira, e às vezes a gente tem que gritar. E o grito nos torna também loucas, porque se você grita demais, você é louca. E aí você tem essa situação. Qual o padrão? Se você grita demais, você é louca. Se passa dos 40, 50, 60, é velha. Mas se não tem 30, é nova demais. Qual o padrão de fato, doutora Betânia? Você vê, você percebe isso ou sou eu apenas que percebo? Depois eu vou te falar uns dados da política que a doutora Misley colocou aqui. Não, eu percebo exatamente isso, é bem isso que você falou, né? A gente não consegue chegar num padrão, porque se a gente tá, né, já com tempo aí de profissão, é velha demais, você não sabe o que você tá falando, ou você é muito nova, mas deixa eu te explicar, você não tem experiência, você nunca passou por isso. Então, é bem complicado. Sobre a questão do feminismo que você colocou, até uma questão que eu discuti hoje mais cedo, eu também falei sobre esse assunto, estava comentando com a doutora Patrícia aqui antes da gente entrar, que eu falei sobre esse assunto hoje com alunos do terceiro ano do ensino médio, de uma escola aqui da minha cidade, e eu acho que é muito importante a gente já começar a discutir essas pautas dentro da escola e com esses adolescentes, né? Porque são esses adolescentes que vão ser nossos cidadãos aí do futuro. Então, é importante que eles já estejam conscientes sobre essa pauta. E o que eu estava falando para eles é que feminismo não é o oposto de machismo. Feminismo é busca de igualdade, né? De igualdade de oportunidades, de um modo geral, na política, no trabalho, né? Na divisão do trabalho doméstico, enfim, numa série de questões aí. Só que eu vejo que há muita desinformação e também há várias correntes. Então, às vezes, uma mulher adere a uma corrente mais radical, outras não, e aí já se julga, né, que a feminista é aquela que não se depila, que não se cuida, que não sei o quê, e já uma série de julgamentos aí que também a mídia traz, sem entender todo o movimento, sem entender a luta do movimento. Muitas mulheres criticam e não refletem que é pela luta do movimento feminista, das sufragistas, né, que a gente conseguiu essa série de conquistas que hoje a gente tem. Então, se hoje você pode sair lá no dia da eleição e escolher o seu representante, foi devido à luta dessas mulheres, né, que conseguiram isso aí.
E é verdade, doutora Betânia, existe um histórico passado, e por isso falar desse histórico e dizer, olha, houve conquistas, de fato houve conquistas, olha a quantidade de conquistas que houve ao longo dos anos. Mas eu vejo uma disputa filosófica pelo movimento feminista hoje. Essa disputa, ela tem afastado muita gente. Essa disputa, ela não tem visto a luta entre classes, principalmente das mulheres pobres e negras, dentro da ascensão naquilo que diz direitos mínimos. Por exemplo, quando a gente fala direitos mínimos, discute-se no mundo inteiro o aumento das parcelas de salário maternidade, que deveriam ser garantidas sim pelo Estado, e a gente sabe que muitas empresas pagam e não são ressarcidas pelo Estado referente a essa parcela do salário maternidade em 4 meses. Então, nós estamos falando aí de uma busca incessante para a mulher em direito social, que vai pela amamentação digna da criança, ou a convivência de pelo menos, e eu acho muito pouco, porque na minha visão deveria ser, inclusive, 24 meses. O pessoal vai falar, você é maluca? Eu falo, pelo menos, os 2 primeiros anos de convivência da criança no aspecto social. E eu penso isso, entendeu? Mas como direito social, como investimento no futuro, como ó, eu paguei uma contribuição social e eu vou ter o retorno para eu criar cidadãos melhores, cidadãos integrados, cidadãos humanos. É uma questão de Estado. Eu vejo essa questão. Mas vamos colocar que não seja 24 meses, 6 meses. Aumente 6 meses para 6 meses, que dizem que é o ideal aí da amamentação. Eu até entendo que são os 24 meses, mas enfim, é uma discussão porque agora a gente briga para tentar garantir direitos que estão sendo retirados, direitos sociais da classe trabalhadora. Por exemplo, salário maternidade sendo discutido. A gente discute ampliação, mas a gente sabe que a força motriz que tem dentro do Congresso, que tem dentro do Senado, que tem dentro do Executivo é da retirada desses pequenos direitos. Creche. Nós sabemos que precisamos discutir creche diurna, creche noturna. Esses dias eu estava fazendo uma crítica ao desespero das mães pela volta dos filhos nas escolas particulares, e depois eu revi a minha crítica. Porque, para mim, que tenho um marido que me ajuda, que tem uma estrutura em casa, é fácil eu falar. Eu tenho computadores suficientes para o meu filho estudar, eu tenho pessoas que estão ao lado dele para poder tentar ajudá-lo, então eu vejo um dos lados, que é o professor, que sofre, principalmente a mulher professora. Mas aí eu esqueço também da mulher trabalhadora, que ainda que seja de classe média ou classe baixa, a mulher trabalhadora, que às vezes faz um plantão como enfermeira de 12, 14 horas por dia e ainda tem uma tarefa doméstica. Então, são discussões que às vezes até a gente, enquanto mulher, discute de uma forma equivocada, julgando o outro, que é uma autorreflexão que eu sempre me permito. Doutora Betânia, às vezes eu discuto muito em rede social, mas eu gosto de discutir, porque pela discussão eu faço uma reflexão das minhas próprias atitudes. Mas, enfim, a pandemia, a pandemia, no geral, o ano de 2020, o ano de 2021, qual o efeito que você acha que vai trazer para esse universo feminino? Agora, pelo sofrimento dessas mulheres que estão passando, e no futuro? O que você pensa que vai vir aí de uma discussão mais efetiva ou não em relação aos direitos das mulheres? Então, a gente teve dados aí que foram expostos, né? Que a gente teve uma redução de 30 anos aí, como se a gente tivesse caminhado 30 anos para trás no que se refere à participação das mulheres no mercado de trabalho, né? Isso porque a gente teve creches fechadas, escolas, então as mulheres muitas não conseguiram conciliar a rotina de trabalho e vai deixar os filhos com quem? Na onde, né? Então, além dessa questão da violência, que eu percebo que aumentou bastante, né, que a gente já falou, eu acho que um grande impacto vai ser realmente essa redução, né, e a dificuldade da retomada dos postos de trabalho por essas mulheres. Porque eu acho que o mercado de trabalho em si vai mudar muito, né, muitas empresas vão passar para o
para o remoto. E aí, será que essas mulheres vão conseguir em casa conciliar a rotina de trabalho, né? Ano passado também eu participei de um evento falando um pouco sobre a questão da produtividade. E também tive acesso a dados de várias mulheres colocando, né, que tiveram uma redução muito grande da produtividade do seu trabalho por estarem trabalhando no remoto e ter que conciliar todos esses, né, porque a gente fala que as mulheres nem é dupla jornada de trabalho, né? Eu acho que é tripla, quádrupla e por aí vai. Porque é cuidado com os filhos, é cuidado com a casa, é muitas vezes se preocupar com os pais, marido, enfim, é um monte de coisas para conciliar e para administrar, né? É uma sobrecarga muito grande. Então, eu vejo que realmente esse vai ser um impacto, né? A redução da participação no mercado de trabalho, da produtividade em si. Dessa produtividade, inclusive, a gente falou muito disso também. Há várias reportagens que foram publicadas, notícias, no período da pandemia com relação à mulher na ciência, né? Eu até divulguei um texto no meu Instagram que um professor fazendo um comparativo, né, da produtividade. E aí, numa listinha de 10 nomes, tinha uma mulher e 9 homens. E a mulher estava como a última colocada. Eu falei, muito bonito eles colocarem esse quadro, né? Refletindo a produtividade em números de artigos publicados. Esse era o único dado que eles mediam, né? A produtividade dos professores naquela instituição. Eu falei, e aí? Será que esses homens aí que estão participando, quantas mulheres não tem em casa? Limpando a casa, fazendo a compra de mercado, cuidando dos filhos e várias outras atividades que não são valorizadas e contabilizadas, enquanto eles estão lá conseguindo produzir vários artigos acadêmicos. Então, assim, é muito fácil, né? Pegar um número ali e aí usar aquilo ali como parâmetro único, exclusivo, para medir a produtividade no trabalho. E eu até digo mais, doutora Betânia, no Brasil, a produção de artigos é gigante pelos homens, mas na minha visão, e eu leio vários, eu leio muitos, de baixo impacto, de pouca pesquisa. A produção gigante não significa uma produção gigante de ciência. Isso é preciso deixar bem claro, porque a pesquisa ela é fundamental. E às vezes muitos desses textos são compilações. Às vezes eu pego um artigo e eu vejo compilação, página inteira e a escrita do autor, dois trechos, duas linhas. É compilação. Isso não é uma tese, isso não é um resultado acadêmico importante na minha visão. Na minha visão, mas enfim. Amador, olha aqui um homem nos agraciando com a sua aqui, obrigada, viu, pela sua presença. Boa noite, doutora Patrícia, doutora Betânia. Doutora Patrícia, doutora Betânia, eu quero aproveitar esta live e parabenizar a vocês, mulheres. Obrigada e parabenizar aí também todas que estão assistindo e as mulheres da sua família, Amador, e obrigada aí pela sua presença. Quero falar uns números aqui para a gente discutir, doutora Betânia, para falar de qualidade, porque qualidade para mim é muito importante. Então, quando você falou da produção de artigo, será que essa 10ª produtora desse artigo não tinha um artigo de fato interessante dentro de uma publicação científica de pesquisa? É uma indagação que precisa ser feita, mas enfim, eu não estou querendo desmerecer o artigo dos outros 9, de forma alguma, mas eu quero puxar a sardinha assim para a menina que está lá entre os 9. Entre os 9. Dados. Câmara dos Deputados. Doutor João Diego, obrigada, abraço, parabéns às mulheres da sua família, doutora Verônica Araújo, ou Verônica, doutora Verônica, sim, as mulheres aqui lindas, eu nem gosto que me chama de doutora, mas Verônica, obrigada pela sua participação. Dados da Câmara. 436 na composição, 436 homens, 77 mulheres, do total dos 551 deputados. Senado, dos 81, são 81, né? Apenas 12 mulheres. Apenas 12 mulheres. Ministério, dos ministérios do executivo atual, dos ministros eleitos aí pelo presidente. 2 mulheres, que é a Damares, que está acumulando aí as funções do Ministério da Mulher, Direitos Humanos, que para mim, né, nem gastou 25% da verba pública com as mulheres, mas não posso falar desse assunto, enfim. E
Tereza Cristina, na agricultura. Aliás, o agronegócio ele tem se destacado, né? Ele tem produzido aí mulheres do campo interessante, mulheres que estão de fato produzindo, que estão no campo, que é a segunda ministra e competente. Primeiro acho que foi a ministra Cátia, agora a ministra Tereza Cristina. O campo tem produzido aí mulheres interessantes. Nas capitais, acho que das capitais, acho que um vereador, uma vereadora. Eu esqueci aqui onde eu coloquei os dados. Prefeituras, poucas mulheres, me parece 33%, aumentou o número. Seja como for, a proporção que é uma mulher a cada 8 vereadores. A proporção é de 7-1, de acordo com a pesquisa do TSE. A cada 7 vereadores eleitos, uma mulher é eleita. Show de bola. A cada 7 vereadores, uma mulher é eleita. E aí nós vamos conversar aqui de políticas públicas. Vamos voltar nas políticas públicas, porque eu acho que os cargos mais impactantes e mais importantes, eles estão dentro do legislativo, que é a efetividade de projetos de lei e lei para políticas em relação às mulheres. Eu até estava discutindo com a doutora Mônica Cecílio uma situação em Portugal que a pensão alimentícia é paga pelo Estado, e o Estado, depois, de uma forma, não sei se de natureza tributária, vai cobrar desses homens dentro de um tributo. Deve diminuir, evidentemente, até o nível de feminicídio, porque não tem um contato direto entre esse homem e essa mulher, o que muitas vezes acaba aí numa situação de tragédia, em alguns casos. Mas, na sua opinião, como que está a questão política no nosso país? E aí eu falo de efetividade. Porque não basta também a eleição de mulheres sem efetividade pública. Dentro da transmissão nisso para a sociedade, mulheres pobres e negras, mulheres de classe média e mulheres também que são vítimas aí de violência social em classes mais altas. Qual a sua visão sobre isso, doutora Bethânia? Essa pergunta sua é muito interessante, porque eu acho que, apesar de a gente ter tido um aumento, né, esse aumento é muito pequeno ainda do que é ideal para a gente conquistar. E eu ainda vejo que esses grupos, né, minoritários, que a gente já considera a mulher como um grupo minoritário, né, apesar dela ser maioria na população, ela ainda não ocupa, né, os cargos que deveria ocupar, então a gente usa esse termo aí. Mas dentro desse grupo, eu acho que há vários subgrupos que ainda são bem menos representados, né? Mulheres negras, trans, pobres, né? Enfim, a população LGBTQIA+, que é muito subrepresentada, eu ainda acho que a gente precisava ter um aumento muito grande nesse sentido. E o que eu vejo é que essa legislação que colocou aí os 30%, não adianta só colocar isso, porque aí depois os partidos vão lá, cumprem essa cota, fazem aquelas candidaturas laranjas, né, lançam aquelas candidaturas laranjas. Inclusive, uma pesquisa do TSE que eu vi aqui os dados, uma em cada 8 mulheres não receberam sequer um voto. Assim, é muito gritante esse Nem o número. delas próprias. Ou seja, porque muitas vezes, exatamente, eles pegam os dados dessas mulheres e colocam elas ali como se fossem candidatas, e às vezes elas nem ficam sabendo o que está acontecendo. Ou às vezes elas pegam e recebem um valor, né? Muitas, assim, mulheres às vezes sem estudo, sem instrução, recebem um valor para poder ceder os dados, para constar como candidata, e ela nem faz campanha, ela nem vota nela mesma, às vezes ela nem tá lembrando ali que ela tá concorrendo naquele pleito e tudo, né? É muito triste isso ainda. E essa questão que você trouxe de efetividade, até gostaria de refletir que nessa pesquisa que eu vi também, que o Brasil, dentro da América Latina, há uma participação muito pequena de mulheres nos tribunais superiores, assim, são um número alarmante, se comparado com Cuba mesmo, que, assim, o povo daqui critica muito Cuba, né, Venezuela e outros países aí, assim, o Brasil, ele está numa posição de retrocesso, realmente. Só que quando a gente pensa em mulheres na ocupação desses espaços, uma coisa importante, eu tenho uma pesquisa que eu estudei sobre, né, que usa a expressão teto de vidro. Então, será que essas mulheres que estão ocupando esses espaços,
elas realmente trabalham em prol de outras mulheres? Porque o que a gente vê muitas vezes é mulheres reproduzindo aí comportamentos machistas, em alguns momentos para poder se adequar, né, dentro daquele espaço. Então, por exemplo, a Kenarique, né, que é uma juíza famosa aí do Tribunal de Justiça, ela se portou de um modo diferente, né, do usual, digamos assim. Ela foi acolher ali um preso no momento de uma audiência, foi extremamente julgada, condenada. Então, eu nem critico essas mulheres que adotam essas posturas, porque muitas vezes é uma forma de proteção, né, pessoal. Ah, então se eu vou ficar aqui no meu cantinho, vou usar roupas menos chamativas, digamos assim, vou se comportar como os homens se comportam, a minha conduta profissional, o meu trabalho não vai ser questionado. Então, Doutora, é uma questão de autodefesa, muitas vezes, né? eu concordo com você, mas eu acho mais. Eu sempre tive um critério de votação que é assim: eu quero muitas mulheres dentro de cargos públicos, mas a questão de classe, para mim, ainda é impactante. Por quê? Porque eu percebo que eu vou ter uma qualidade legislativa quando eu tiver um nível educacional melhor na base. Quando essas mulheres, de fato, elas forem empoderadas, todas as mulheres de uma forma geral, no sentido de começarem a questionar o sistema, aquilo que é reproduzido de forma constante. Então, essa questão do voto, ela é perigosa, porque não é o voto em mulheres, é necessário se votar em mulheres, mas é necessário que se vote em mulheres com políticas para mulheres, porque senão o voto ele, ele acaba sendo um retrocesso. E às vezes Que alguns elas vão ser homens muitas vezes usadas, né? usadas e as políticas de retrocesso, quando você não tem mulheres de fato lutando por direitos de mulheres, ela é difícil de você voltar com ela, é difícil de você empoderar novamente essas mulheres. E aí o próximo passo é o de desqualificação, porque quando você vota numa mulher que ela não tem uma defesa de pauta, você aumenta uma desigualdade social e o próximo sentido é desqualificar. Não tem competência, não tem qualificação e não funcionou essa história de votar em mulheres. Então, é preciso refletir essa situação, doutora Betânia. Tanto é que o doutor Juan está aqui com um comentário. Foi o que não entendi. As mulheres não votam nem nelas mesmo? É isso? Fiquei pensando nisso. Então, assim, obrigada pelo seu comentário, mas o doutor João falou exatamente isso, uma reprodução de uma estrutura. Mas elas não votam nelas mesmas? Ah, mas cadê a sororidade? Então, hoje, eu adotei um posicionamento bem ferrenho em relação à defesa da classe, em defesa das classes, em defesa desse empoderamento das classes sociais e principalmente das mulheres mais humildes. Mas o que você sugere para mudar esse quadro efetivamente? E aí eu digo assim, vereadoras, deputadas e prefeitas que tenham interesse em melhorias para todas as mulheres. Porque não, eu poderia falar o seguinte, doutora Betânia, olha, para mim está tranquilo. Eu estou em casa, mas eu tenho quem me ajude. Aí eu vou para o trabalho. A minha carga horária ela é menor do que de uma mulher pobre, de uma mulher humilde. Ela é inferior. Eu preciso falar isso, é verdade, ela é inferior. Então, aí eu fico pensando, será que é tão fácil para essa mulher que não percebe essa desigualdade, que nunca tenha sofrido? Eu já sofri isso no passado. Para mim foi difícil estar aqui. Mas será que é tão perceptível para essa outra mulher que chegou no poder entender as dificuldades que aquela mulher tinha no passado estão presentes hoje na sociedade? Por exemplo, transporte público. Será que é fácil para uma mulher que está no poder e nunca de fato utilizou o transporte público, entendeu o assédio no transporte público? É Pois uma é. pergunta a se questionar. Essa questão que você falou é bem interessante, porque, inclusive nesse período de pandemia, né, eu vi muita gente tirando foto de transporte público. Ah, cadê a pandemia? Gente, é muito bonito, né? Você pegar uma foto de um ônibus, tirar a foto e ficar fazendo esse tipo de piada idiota.
sendo que você não sabe a realidade do outro, que depende daquilo todos os dias para poder ir para o seu trabalho, para poder colocar comida na mesa, né? Para poder manter as despesas de uma casa. Então, assim, é ridículo utilizar esse tipo de brincadeira, de comparação, né? Em relação a essa questão das mulheres, né, que ocupam esses cargos, o que eu vejo é que muitas mulheres que estão aí no poder, no poder público, né, legislativo, executivo, não vivenciaram essa realidade. E aí é muito difícil realmente elas criarem políticas públicas, né, eficientes para as mulheres que estão nessa realidade. Por exemplo, a vereadora Marielle Franco, né, ela foi uma propulsora lá no Rio de Janeiro para tentar colocar a questão da creche noturna. E assim, tem gente que fica, mas que sem noção, nada a ver, mas quantas mulheres não trabalham às noites? Você falou, por exemplo, da questão da saúde, né? A gente tem muita mulher em linha de frente aí hoje, né, nesse período de pandemia, enfermeiras e tal, que fazem plantão de 12 por 36, e aí estão trabalhando à noite. Quem vai olhar o filho dessas mulheres? E será que elas têm salários dignos que possibilitam elas pagarem uma pessoa para ficar dentro da casa dela cuidando dessas crianças? E é Então, interessante. pode E é falar. interessante, aí já me falaram, assim, nunca me comparam, por exemplo, a Dercy Gonçalves, me comparam normalmente a um homem, que é o Jô Soares, que eu falo demais, eu falo mesmo, mas enfim, é uma situação inusitada. Eu fico aqui, nas últimas eleições de Uberaba, eu sei que você é de Sacramento, não acompanhou, nós tivemos várias mulheres na disputa do poder. Mas eu me lembro de um debate específico do qual uma determinada candidata, ela defendia creches noturnas, que para mim é fantástico, uma visão foi ótima, de fato, é necessário. E aí eu via muitas críticas de mulheres dizendo o seguinte, mas as crianças à noite precisam ficar com os pais, mas as crianças não podem tirar aquele tempo que tem, que absurdo, como assim? Essas crianças vão ter sono, vão ter problemas, enfim. Em nenhum momento essas mulheres se colocaram no lugar da outra que poderia trabalhar num restaurante, ah, que poderia trabalhar num bar, numa lanchonete, numa farmácia, num hospital, numa escola. Foi interessante esse diálogo. Ele para mim foi impactante. Então aí o discurso ele foi muito dentro do marketing e a gente sabe como o marketing influencia. Nós queremos mulheres no poderes, então vamos escolher mulheres, de preferência mulheres de classe média alta, de preferência de mulheres que coadunam com algumas ideias que já têm uma uma perpetuação do poder há muito tempo. Mas e essas outras mulheres? Cadê a representação dessas outras mulheres? Não é certo esse discurso de uma creche noturna para que essas mães, de fato, tenham e possam deixar esses filhos num lugar seguro e depois vão lá e busquem essas crianças? Lógico, nós estamos numa pandemia, mas ainda temos muitas enfermeiras aí trabalhando à noite, na linha de frente, sem ver os próprios filhos durante horas e dias, porque medo de contaminar, porque já foi para casa de outro parente, enfim. Onde que nós vamos discutir os coletivos de uma forma geral? Quando eles precisam discutir, nós vamos apoiar determinada mulher. Esse apoio, ele vai por ser mulher ou por questão de identidades, de pautas entre mulheres que tenham políticas públicas para essas mulheres? Eu estou perguntando, doutora Betânia, porque eu sei que você está nesses coletivos. Eu queria entender essa discussão. Então, eu faço parte de um coletivo feminista aqui em Sacramento, né? No ano passado, a gente promoveu um curso de formação política, né? A gente pegou um curso, na verdade, que já estava sendo divulgado pela Câmara dos Deputados, a gente formatou esse material para um formato de apresentação, fizemos um curso virtual, tivemos mais ou menos umas 30 participantes, sim, foi muito bacana. E uma coisa que a gente discutia muito dentro da diretoria do coletivo é apoiar mulheres, mas não é apoiar mulheres a todo custo, não é apoiar qualquer mulher, né? Essa questão essa visão que você trouxe é muito, muito importante, porque a gente precisa de realmente pessoas que estejam lá, que pensem em políticas para todos, né? Políticas para a sua classe, né? O seu grupinho ali.
Então, acho que isso é o principal ponto. E aí, né, quando eu penso em todos esses desafios aí que a gente enfrenta, a melhor forma que eu vejo da gente é, mudar esse contexto todo, né, é realmente através da educação política e do fortalecimento da democracia, né? Eu participo também do Politize. No ano passado eu fiz uma formação com o Politize, que foi aí em Uberaba, né? Na época aqui em Sacramento ainda não tinha aberto as inscrições, eu resolvi fazer aí, como teve a pandemia, foi tudo online, né? A atual vereadora Rochelle foi uma das mulheres que participaram dessa formação, e sim, foi incrível. Uma coisa que eu acho muito interessante também, ela participou de algumas iniciativas, e o que eu tenho visto para melhorar esse contexto de subrepresentação feminina, né, na política, são iniciativas de alguns grupos que estão se unindo e dando formações, e incentivando mesmo essas mulheres, incentivando elas a irem atrás de buscar recurso de partido político, é, reforçando que elas são capazes, que esse espaço é um espaço que elas podem e devem ocupar, porque acho que a mulher está preocupada com tantas outras coisas que às vezes ela se esquece um pouco da política, ou fica muito naquele ditado, né? Ah, a política não se discute. Gente, peraí. Ser mulher é ser política hoje. Se você não discute política, como é que você vai discutir os seus direitos, né? Como é que você vai discutir, por exemplo, a prorrogação de um salário maternidade, né? O direito ali da CLT que a mulher tem, gestante e tudo mais. Então, assim, para você ser mulher, você precisa também ter esse lado político, né? Esse pensamento político, essa educação política. Eu acho que uma coisa complementa a outra, enfim. Doutora Betânia, esse aspecto é extremamente importante. A política a qualquer custo não vale a pena. Então, respondendo o doutor João, não é que as mulheres não votem em mulheres. Na realidade, eu acredito que muitas das mulheres votam em políticas públicas, o que é diferente de votar em mulher. É preciso sim votar em mulher, é preciso aumentar o quadro de representatividade, porque historicamente lugares que as mulheres administram têm menos atos de corrupção, isso é histórico. É uma questão já publicada em vários artigos no mundo inteiro. Existe mais empatia com o outro ser humano, então não pode se colocar o erro pontual numa política que já é certeira no mundo inteiro. Mas não é a qualquer custo, evidentemente, né, doutora Betânia? É preciso ter critérios para que a gente fortaleça esse universo feminino. E, gente, quando a gente fala em universo feminino, aos meninos que estão aqui assistindo, a gente não quer matar os homens. Tá? Eu só quero dizer isso para vocês. Feminista não quer matar homem, muito pelo contrário. Eu tenho um que eu amo, que eu respeito, que permite eu fazer, porque ele me ajuda nas tarefas de casa. Eu tô aqui, ele está ajudando a Paola agora na tarefa da escola. Eu poderia terminar isso aqui e ir lá para a tarefa da escola. Não, ele está fazendo a tarefa de escola com a minha filha. Então, ele não é só, ele é um homem que me permite sonhar e lutar pelas coisas que eu acredito. E é isso, nós precisamos dos homens ao nosso lado. Evidentemente que tudo há um extremo, né, doutora Betânia? Mas a gente precisa. Eu acredito que a democracia é isso, é uma convivência pacífica. Mas a gente tem menos direitos, a gente tem ainda políticas para serem conquistadas de uma forma muito efetiva, e nós temos um quadro muito grande de violência doméstica. E eu quero te perguntar, finalizando, e aí envolvendo mais uma questão jurídica. Direito da vítima de violência doméstica. Eu nem sei se esse é o termo mais correto da gente falar sobre o assunto. O que a gente pode dar de conselho? A pessoa está vendo, ela está sendo vítima agora de uma violência doméstica, ela não tem como denunciar, ela não tem como fazer absolutamente nada neste momento. Mas o que ela teria direito? Por exemplo, ela tem direito à indenização? Ela tem direito a um sistema de proteção efetivo, que a gente vê aí tanta questão de medida protetiva que, no fundo, não tem se valido para dar efetividade até proteger a vida dessas mulheres. Direitos da vítima de violência. Fala um pouquinho para a gente, doutora Betânia, colocando aqui o assunto mais jurídico e saindo um pouco do assunto político, mas que é junto. Com certeza. Então,
Eu falo muito sobre isso, né, na minha página, até aproveito para convidar quem não me acompanha a me acompanhar. No meu Instagram é @betania.dv e o meu Facebook também, facebook.com/betania.dv, e lá eu coloco bastante coisa sobre isso, né, que é minha área de especialização e de enfoque. Mas hoje, com a pandemia, a gente teve uma facilidade muito grande, né, nos canais de atendimento. Então, a vítima ela pode registrar o boletim de ocorrência sem sair de casa, né, através das delegacias virtuais, de aplicativos como MG Mulher, que a gente tem aqui em Minas, né, para quem é aqui de Minas e está nos acompanhando. Então, hoje a gente tem essas duas facilidades. Em relação à questão da medida protetiva em si, eu acho que realmente é bastante complicado, porque a gente não tem uma fiscalização, né? E assim, é um número muito grande também, é muito complicado. O que eu vejo é que falta também um atendimento especializado nesses locais que recebem essas mulheres. Eu até já escrevi um artigo sobre esse assunto e tive a oportunidade de apresentá-lo ano passado na Conferência Nacional da Mulher Advogada, né? Eu acho que há uma falha muito grande. A Lei Maria da Penha fala numa rede de enfrentamento que, no meu ponto de vista, não existe. A gente tem órgãos que atendem mulheres, mas a gente não tem uma rede de enfrentamento. Esses órgãos não conversam entre si, essas informações não são repassadas de um para o outro. Então, às vezes, a mulher, eu falo que é muito triste, eu imagino que seja muito triste ser vítima de violência, porque a mulher tem que ficar batendo em várias portinhas. Então, ela bate numa portinha lá para registrar o boletim de ocorrência. Depois ela bate numa outra portinha para pedir um apoio psicológico. Aí depois ela baixa uma outra portinha para ser atendida no sistema de saúde, porque às vezes ela sofreu uma violência sexual, alguma coisa assim. Então, não tem uma rede que conversa entre si, que faz um encaminhamento. Essa mulher, muitas vezes, ela é ouvida várias vezes, né? E há uma violência institucional muito grande, porque se descredibiliza a palavra da vítima, a vítima é questionada, mas se ele fez isso, tem algum motivo? O que você fez para ele? Então, é muito complicado isso, né? Em relação à questão da indenização que você perguntou, sim, há possibilidade de ser fixado um valor de indenização, né, através de uma ação civil, ou mesmo dentro da própria medida protetiva, dentro do próprio processo da ação criminal, a vítima ela pode solicitar uma reparação, né, de dano moral e material porque a gente fala de uma violência patrimonial que muitas mulheres sofrem, né, os seus companheiros retiram dinheiro, né, todo aquele subsídio que a mulher ganha muitas vezes é administrado pelos homens e não têm acesso, instrumento de trabalho que é destruído, enfim. Então, há essa possibilidade de pleitear não só o dano moral, né, por tudo que ela sofreu com aquele relacionamento abusivo, mas também uma indenização material pelos prejuízos aí materiais que ela teve com esse relacionamento. É, deixa eu dar uma olhadinha. Existe aqui um termo que eu já vi alguns juízes se referenciar, falar sobre ele. É absurdo o termo, mas fala um pouquinho. Legítima defesa da honra em crimes de feminicídio. É difícil te perguntar acerca de um termo, mas eu vi e já vi, presenciei, há vários relatos em audiência de juízes e advogadas ainda se referindo a um termo como esse. Como que está a prática? Explica um pouquinho o que é isso e como que está a prática no que diz aí o direito das mulheres, tanto no âmbito criminal como civil. Então, de antemão, eu gostaria de convidar vocês a participarem de semana que vem. Eu vou fazer uma live, ainda estou pendente de confirmação, mas acredito que na segunda-feira, só para falar dessa pauta, porque a gente teve uma decisão do Superior Tribunal Federal, né, que declarou inconstitucional a utilização dessa tese. Isso é bastante comum nos tribunais do júri, né, em casos que há feminicídio ou tentativa de feminicídio, porque o homem teve a honra ofendida. É sempre o homem que teve a honra ofendida, né? A honra da mulher, ela não existe. Então, assim, é uma tese, aí fala, mas a gente não pode declarar essa tese inconstitucional porque fere a ampla defesa e o contraditório. A ampla defesa e o contraditório de quem? Do homem, né? Porque, assim, se ela não é utilizada para a mulher, aí o homem pode utilizar a seu bel prazer e aí ele pode alegar, se essa tese me for retirada o direito de utilização dela, vai ferir minha ampla defesa, meu contraditório.
sim, no meu ponto de vista, é um verdadeiro absurdo. Ela sequer deveria ter sido utilizada assim, a qualquer momento, porque não é argumento para tirar a vida de outra pessoa, né? Ou tentar tirar. Hoje a gente tem aí várias mulheres e homens descompromissados, né, que não estão envolvidos em relacionamentos. Se aquela mulher te traiu com outro companheiro, termina o relacionamento e se envolve com outra pessoa, procura outra pessoa. Por que que você vai tentar tirar a vida dela porque você teve a honra ofendida, gente? Pelo amor de Deus, Na sabe? realidade Isso não não é é um honra, é o argumento. sentimento de posse. É o argumento machista, o sentimento de posse como coisa, objeto, e é um objeto da pessoa, e esse objeto, de alguma forma, saiu da mão dele e ele pode descartar esse objeto. É triste, mas ainda é uma visão de objeto. E isso a gente precisa, de fato, unir, as mulheres precisam se unir em referência a isso. Hoje há um afastamento muito grande desse discurso, que é a disputa não é a disputa, eu colocaria que é um sentido de polarização, direita e esquerda. E quando a gente percebe os números de mortes, não importa se é direita, esquerda, juiz ou trabalhador, uma juíza faleceu entregando os filhos para o companheiro no Rio de Janeiro, uma juíza. Então, quando a gente coloca é, em relação à mulher, ela não pode ter uma pauta de direita ou uma pauta de esquerda, ela tem que ser uma pauta de política pública para abarcar todas as mulheres em situação de vulnerabilidade. E não só vulnerabilidade financeira e vulnerabilidade emocional. Doutora Betânia, eu já aqui de antemão vou te convidar para outras lives envolvendo ao tema. Vou me despedindo aqui. Nessa live, a gente até passou um pouquinho aqui do nosso planejado. Queria dizer que eu fico muito orgulhosa de ter colegas de trabalho como você, que estão participando dos coletivos. Os coletivos no Brasil hoje são muito importantes. Essa discussão que a gente pede para ser refletida não é uma discussão para desunir nem desagregar, mas é uma discussão para se repensar dentro desses núcleos, para que outras mulheres possam participar desses coletivos, ainda que com visão política diferente. Então, eu acho falta isso, falta essa sensibilidade de perceber que mulheres morrem, e mulheres morrem, não importa se de direita ou de esquerda, porque são consideradas objetos. Eu vou abrir aqui para suas considerações finais, para a sua fala, para o seu recado, para o que você quiser dizer, que às vezes eu não perguntei, e para os recados aí para as nossas colegas que estão vendo essa live, que vão continuar vendo posteriormente, porque a live ela vai ficando aí e o pessoal vai interagindo depois. Eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, para a gente trazer essas reflexões tão importantes, né, nesse dia de hoje. Eu acredito que a gente tenha conseguido abarcar tudo que a gente tinha se programado, né? E o que eu gostaria de reforçar é que é isso mesmo, para a gente mudar esse cenário que a gente está vivenciando hoje, né, de desigualdade, que o Brasil ele ocupa, inclusive, a 92ª posição num ranking de desigualdade de gênero, né? Então é um dado muito triste. Inclusive, de acordo com esse relatório do Fórum Econômico Mundial, a gente levaria 59 anos, no mínimo, para atingir a igualdade entre homens e mulheres. Então, pode ser que eu, com os meus 25 anos, nem presencie isso mais, né, porque é bastante tempo aí pela frente. E aí eu acho que essa a única forma mesmo é através da educação política, né, do fortalecimento da democracia, de políticas públicas, né, que atendam realmente as necessidades de todos. E vai estar sim, vai estar presente, a gente vai ter uma outra realidade, nós vamos conseguir mudar isso. Eu tenho certeza que a união dessas mulheres, em dado momento, vai conseguir mudar essa realidade. E, doutora Betânia, a gente não faz política para 10 anos, a gente faz política para o século.
A gente não emite uma opinião política para mudar em uma semana, a gente emite uma opinião política para uma reflexão e dessa reflexão nos próximos anos possa produzir uma tese e essas pessoas de repente podem ver sentido naquilo que a gente fala hoje e em algum lugar ela vai chegar em um ambiente que tem lá a estrutura de poder e que possa fazer a modificação daquilo que é necessário. Hoje nós precisamos discutir meio ambiente, nós precisamos discutir políticas para as mulheres e nós precisamos discutir inclusão social, além da questão do racismo. O racismo precisa ser discutido por todas as sociedades, nós precisamos de representatividade, sim, mas a crítica não pode ser exclusiva. A título de exemplo, eu vejo um quadro em que eu vejo mulheres brancas, mas quem escolheu essas mulheres? Não é a questão da escolha das mulheres, é por que não se escolheu mais? Por que não se escolheu outras que também representariam outras cores, outras formas, outras. É muito mais complexo, né, do que no que é esse tipo de pergunta. É muito mais complexo, é tudo muito complexo e é preciso de um olhar, um feeling emocionalmente capaz de entender que a exclusão ela exclui e a inclusão ela é capaz de unir e agregar. Enquanto nós estivermos discutindo as exclusões, nós não vamos incluir. E enquanto essas políticas públicas não forem inclusivas, nós também não vamos incluir. E aí é preciso dos espaços que deem voz para que seja transformado isso. Obrigada, viu, doutora Betânia? Obrigada a você. Lu Mota, parabéns, doutoras, excelente live. Obrigada, Lu. Tá aí até agora, viu? Gostou, obrigada. Fátima Aparecida, Fátima de Conceição, Fátima, mulher maravilhosa, obrigada por você estar assistindo, tá? Parabéns, gostei muito dessa live, abraço. Fátima, ó, coração para você também. Misley, excelente live, adoro. Misley, obrigada pela sua presença mais uma vez. Muitas delas nem sequer um companheiro para ficar com os filhos tem, verdade. Essa posição de se colocar no lugar do outro, né, doutora Betânia? Ela é tão complexa, né? Como que eu posso atuar para ser diferente não precisando do negócio? É isso que eu me pergunto. Por exemplo, por que me diz respeito se isso não me agride? Por que eu preciso brigar tanto se isso não me diz respeito? Por que eu tenho que brigar por um determinado assunto que para mim ele vai me causar até um desgaste de figura e emocional? Por que eu preciso tomar posição de alguma coisa dentro da sociedade que eu estou confortável e eu poderia me manter calada? São coisas que são necessárias, que vai de uma reflexão pessoal. O que faz uma pessoa se movimentar e largar a visão confortável que ela tem para se colocar no lugar do outro? É uma situação complicada. Sim. Deixa eu ver aqui se mais. Andréia Hipólito Dias, estou amando a live. Obrigada, Andréia. É isso. Obrigada, viu, doutora Betânia? Boa sorte. Obrigada. Depois marca a gente na live, segue a doutora Betânia nas redes sociais. Repete de novo, doutora Betânia, como que é que as pessoas te encontram? Meu Instagram é @betânia, Betânia com TH, né, @betânia.adv e o meu Facebook, facebook.com/betânia.adv. Beijo a todo mundo. Abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau.